Primeiros socorros, dicas de segurança, atendimento de urgência, instruções de mobilidade. Dicas de orientação, com o bombeiro instrutor Renato Firmino. Já em nossos estúdios, bombeiro civil Renato Firmino, Renato Firmino, né? A gente chama você de Firmino, na verdade. Firmino, um bom dia para você. Também né? Pode chamar de Renato, não tem problema. Tá certo. Firmino, um bom dia para você. Nós estávamos falando semana passada a respeito de prevenção e combate a incêndios, fogo. Hoje a gente continua a respeito desse assunto? Vamos dar continuidade à matéria. Já quero desejar um ótimo dia a todos que estão nos ouvindo, todos que estão nos assistindo, todos aqui dos estúdios da Jovem Pan. E vamos falar sobre prevenção e combate a incêndio. Aliás, eu quero lhe agradecer, Firmino, desde que você começou a fazer esse trabalho, que é uma prestação de serviço, né? Muita gente agradece, muita gente reconhece a importância disso que você vem fazendo aqui na Jovem Pan. Então receba o nosso carinho, nosso abraço fraternal de toda a equipe de Jovem Pan e de toda a cidade que, através das suas informações, multiplica, né? Essa rede de informações que pode salvar muitas vidas. Então, obrigado pela sua participação. Desde já, desde sempre, nossa gratidão. Eu que agradeço, Kiko, e é importante porque chega nos lares das pessoas, né? Muitos deixam de... não recebem essas informações, né? Verdade. Muitos têm familiares que trabalham em brigadas de emergência nas empresas. Às vezes essa pessoa ela não é multiplicadora, não passa as informações. E na ausência dela, se tem um acidente na residência, o que fazer? Então, quem ligar, onde ir, né? Pra quem liga. A gente sabe, por exemplo, uma picada de escorpião. Animais peçonhentos. Não adianta levar na Unimed ou no Hospital da Santa Casa. Hospital de referência, que é o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Regional. Né? Então, assim, essas dicas, não adianta você... aconteceu um acidente, viu? Se tiver um acidente de veículo na cidade, você vai para o Conjunto Hospitalar. Exatamente. Você não vai para o hospital particular que você tem o convênio. Depois você pode ser levado para outra unidade. Por isso que a gente tem que olhar para a rede pública com muito carinho. Com muito carinho, né? com muito certeza. respeito e cobrar firmemente as autoridades para a gente sempre ter qualidade nesse serviço. Com certeza. Né? E também apoio àqueles que trabalham duramente nesses locais, às vezes sem a estrutura necessária. Exatamente. Vamos lá, a Alana está com você no comando. Obrigado, querido. Vamos lá, então, a respeito do nosso assunto, fogo. Sim. É basicamente isso, incêndio. Nós tivemos um caso há um tempo atrás de que um carro acabou explodindo porque ele estava abastecido com gás. Que tipo de gás que é? É o GNV, né? O gás natural veicular, né? Então, quando a pessoa vai fazer a instalação do GNV, do gás natural veicular, precisa procurar uma oficina especializada, né? Que seja credenciada pelo Inmetro, que faça a instalação correta, mas todos que fazem a instalação no veículo não pode deixar também, Alana, de fazer o teste hidrostático do cilindro, que pelo Inmetro deve ser feito a cada 5 anos. Porque o cilindro ele vai sofrendo desgastes conforme o abastecimento do GNV, né? Então abastece, então faz o consumo, abastece, consome, e as paredes, né, ali do cilindro, pode acontecer de diminuir a parede e vai enfraquecendo aquele cilindro, que pode acontecer sim uma explosão, pode acontecer um acidente. Então a pessoa precisa cuidar sim de procurar fazer as manutenções exigidas aí pelo Inmetro. Tá certo, vamos começar então do princípio. Eu já me adiantei no assunto, eu falei aqui a respeito de um exemplo que foi esse acidente que aconteceu em dezembro do ano passado. Só relembrando aqui o ouvinte, o motorista de um carro aí, ele estava abastecendo em um posto de combustíveis lá no Jardim Santa Rosália, quando o veículo explodiu. Tem a ver com o que você passou então, mas vamos começar do princípio para entender tudo isso direitinho. GLP e GNV, qual que é a diferença entre esses dois? GLP é o gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. O gás liquefeito de petróleo usado nas cozinhas unifamiliares, nas residências unifamiliares, também usado nas cozinhas industriais, né, em restaurantes, atendimento ao público aí, né, uma lanchonete em geral, tá? Então já o GNV é o gás natural, né, que é o gasoduto que faz abastecimento aí para os veículos. Então existe o gás natural, que é o GN, e o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Um gás, ele se liquefaz, ele é fase líquida dentro do cilindro,
E ele é derivado de petróleo, esse é derivado de petróleo, GLP. Já o gás natural já vem já de reservas, né, que vem lá de fora, Santa Cruz de Lacerda, vem embora, vem para o Brasil, entrando pelo Rio de Janeiro e fazendo a distribuição. Tá certo. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito do GLP, então. Conhecido já como um gás de cozinha, né? Quais os riscos, quais que são as precauções que o morador de casa tem que tomar para não acontecer nenhum acidente? Na semana passada nós falamos sobre o fogo, né? O que é fogo? É uma reação química denominada combustão, que desprende calor e luz dos materiais combustíveis e inflamáveis. Né? E que para haver fogo nós precisamos do quê? De combustível, comburente e calor. Combustível, todo elemento que queima, tudo que serve como campo para a propagação do fogo, sendo sólido, líquido ou gasoso. Falamos sobre os materiais combustíveis sólidos: madeira, papel, tecido, plástico, borracha, espuma e outros. Líquidos, os líquidos nós temos eles que são voláteis, Alana, líquido inflamável, e os líquidos não voláteis. O líquido volátil é o líquido inflamável. E o líquido não volátil é o líquido combustível, que precisa ser aquecido para desprender vapores inflamáveis para passar a pegar fogo. Já os combustíveis gasosos, exemplo aí que nós estamos falando hoje, o GLP, o gás liquefeito de petróleo. Imagine esse gás de cozinha, o gás de cozinha. O gás de cozinha. A pessoa que tem esse botijão de GLP, do gás de cozinha, dentro da cozinha. Então, recomenda-se que seja instalado para o lado de fora, um local ventilado, porque o gás de cozinha ele é mais pesado do que o ar, mais pesado do que o oxigênio. Então, quando tem uma situação de emergência numa residência, onde exista vazamento desse gás de cozinha, ele pode já estar combinado com oxigênio. Então, lembre que para formar o fogo, eu preciso de combustível, comburente e o calor. Combustível, então gasoso agora, esse combustível gasoso já no ambiente. Combinado com o comburente, que é o oxigênio. Falta apenas o calor, que é a forma de energia que provoca a liberação dos vapores dos materiais, para começar uma queima. Então, a pessoa que tem o botijão dentro da cozinha, se tem um vazamento, se apresenta um vazamento e esse gás está combinado com oxigênio, se ele abre a porta da sala e sente o odor do vazamento do GLP, do gás de cozinha. O gás de cozinha, butano, etano, propano, eles são inodoros. Existe uma substância química chamada mercaptan, que é um óleo à base de enxofre, que é para justamente nós identificarmos o vazamento do gás de cozinha. Então a pessoa abre a porta da sala ou da cozinha e sente aquele odor do vazamento, e ele liga a luz, o interruptor de luz da residência, da iluminação, que pode levar a uma explosão ambiental. Então, quando nós entrarmos na residência, sentimos o odor do vazamento do gás de cozinha, do GLP, jamais provoque o calor. Não ligar nada, deixar a rede elétrica quietinha. Do jeito que tá. Até mesmo o celular. O celular ele não é intrínseco. Então, o material intrínseco é um material blindado que não gera calor. Até com o celular pode ter um acidente, a pessoa ligar a lanterna do celular. Devemos retirar o calçado também para entrar na residência. Porque ocorre o atrito também, se eu tenho uma pedra na sola do sapato. Ou uma pedra na sola do sapato. Se tem um atrito, se tem uma combinação do gás com oxigênio, pode acontecer. Pode acontecer. Então tem os seus cuidados, é abrir as janelas, arejar o ambiente, para esse gás de cozinha que estava ali dentro do ambiente, saia para fora do ambiente. Então a recomendação é fazer as instalações do gás de cozinha para um local ventilado, para o lado de fora da residência. E também cuidado com a validade das mangueiras. As mangueiras do GLP, do gás de cozinha, têm a sua validade de 5 anos. A mangueira hoje ela é vendida até 1,20 m de comprimento. Pois antigamente as pessoas colocavam em conduítes de eletricidade a mangueira de um lado para o outro e compravam de metro, comprava 4 metros, 5 metros e passava dentro de parede. A parede sofre dilatações, tem umidade, pode ressecar a mangueira, pode partir a mangueira e acontecer um acidente na residência. Então devemos tomar certos cuidados. E para quem tem comércio, para quem é comerciante, o gás de cozinha, aquele botijão que é o de 13 quilos, o P13, ele é recomendado apenas para residências unifamiliares.
de uma única família. Quando é atendimento ao público, um restaurante, uma lanchonete, o bombeiro, né, o decreto estadual do bombeiro, recomenda-se que seja instalado outros materiais, sendo o P45, o P90 de 90 quilos ou o P190, que é aquele a granel, aquele grande que o caminhão faz o abastecimento. Por causa de risco, da probabilidade de explosão ser maior, a frequência de troca de cilindro. Então não podemos ter no comércio o P13, que é aquele de 13 quilos convencional de cozinha. Tá certo. Vamos falar agora a respeito do GNV, o gás natural, o GN, gás natural. Sim. Muitos moradores de apartamento acaba acontecendo, né, do abastecimento de gás ser dessa forma. Alguma dica para os moradores de apartamento? Tem dicas, sim, muito importantes. Então, quem tem essa opção de instalar um GN, o gás natural, no apartamento, na residência, né? Muitos fazem uso aí para aquecer chuveiro, né? E qual é o atendimento numa situação de emergência? Na entrada da distribuição, que vem da via pública, na entrada da residência, existe também ali uma válvula, um registro que faz a abertura e fechamento do GN. E qualquer situação de emergência na residência com o gás natural, basta a pessoa acionar o corpo de bombeiros, até mesmo o GLP, o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha. Não deixe de acionar o corpo de bombeiros pelo 193. Oriente o local que vocês estão. Passe todas as informações necessárias. Evacue o local. Se tem um vazamento de gás, nós devemos fazer a evacuação, fazer a retirada das pessoas que estão ali na residência, também que estão ao redor. Afasta as pessoas e procura ligar para o corpo de bombeiros. Se tem ali a central, o abastecimento, basta fazer o fechamento daquela válvula e aguardar o apoio do bombeiro. Aguarda o apoio do bombeiro. Muitas residências têm válvulas seccionadas que saem ali diretamente para o fogão. Se tem um vazamento ali no fogão, naquela mangueira, faz o fechamento daquela válvula. Mas se o vazamento é antes daquela válvula, faz o fechamento na válvula principal, que fica logo na entrada da residência. Tá certo. Nós estamos aqui nos estúdios do Jornal da Manhã com o bombeiro civil Renato Firmino. Estamos falando a respeito de fogo, prevenção, combate a incêndios. No caso, estamos falando aqui do GLP, que é o gás de cozinha, também o GN, que é o gás natural. Firmino, para a gente esclarecer mais e tentar elucidar um pouco a respeito do risco que se tem de não cuidar dessas prevenções, tanto para quem mora em residência, para quem tem comércio, mexe com gás também, apartamento. Existem alguns exemplos de ocorrências que você pode contar para a gente, que acabaram acontecendo tragédias aí, para a gente mensurar o risco que é, a gravidade que de repente, se descuidar dessas dicas que você nos passou? Sim, ocorre muito. O índice, né, de acidente aí com gás natural ou gás de cozinha acontece bastante, tá, Alana? Então, tem situações que a pessoa, como carrinho de cachorrão, de hot dog, usa o P13. Né, usa o gás de cozinha de 13 quilos. Sim, um botijão, tá, de gás, né? Que tem o aquecimento ali da chapa, também tem prensa, e passa a mangueira ali por baixo. E muito movimento o tempo todo ali no sempre ali lanche, trabalhando com superaquecimento, que pode acontecer. Essas pessoas que têm esses carrinhos precisam colocar aquela mangueira, instalar aquela mangueira com revestimento de malha de aço. Por causa da temperatura, que pode acontecer de derreter sim a mangueira quando ela é de borracha e acontecer um acidente. Dentro das residências também, muitos têm costume de deitar o botijão de gás, falando que vai render mais quando está acabando. Vou receber daqui 3 dias. O gás está acabando e muitos fazem o quê? Deitam, já ouviu falar sobre isso? É uma boa ideia isso já? Não podemos fazer isso, porque ele precisa estar instalado na vertical e não na horizontal. Ele tem que ser colocado do jeito que tem que ser instalado, né? Porque ele tem uma base embaixo que precisa estar na vertical. O único que fica na horizontal é o de empilhadeira, que também é um gás de cozinha, que é o GLP também. Então, jamais nós podemos deitar o botijão de gás. Para aproveitar o restinho que está lá no fundo, não Porque vai existe passar. isso. Lembra que eu falei que ele é o GLP, é um gás liquefeito, ele se liquefaz. Dentro do cilindro ele está como líquido. Se eu deito esse cilindro, ele vai passar líquido no regulador de pressão, naquela peça que fica entre o botijão e a mangueira.
e vai também o líquido para a mangueira, podendo ter um vazamento e um acidente pode acontecer. Então são essas dicas, muito importante. A pessoa que tem ele dentro da casa, dentro da cozinha, muitos têm costume de colocar aquela capinha do botijão para ficar mais bonito, para não ficar parecendo, já viu decorado, isso? né? Capinha decorada. Faz decoração na cozinha toda, né? Até mesmo no botijão. Deixa não tudo pode combinando. colocar a sainha. Não pode colocar sainha. Porque ela é um material combustível. Caso aconteça um vazamento do GLP, do gás de cozinha, e inicia-se a queima, pode propagar para esse tecido, para esse plástico que está sobre... Muitos não têm esse plástico, não têm esse tecido, essa capa. Mas sabe o que muitos fazem? Colocam sacolinhas, guardanapos sobre o botijão, que pode também ajudar na propagação do fogo. Tá certo. Mais alguma dica por hoje, Firmino? Por hoje é isso. E temos muito mais pela frente. Vamos dar continuidade nessa parte de prevenção e combate a incêndio, né? Orientando as pessoas aí nos lares, quem estão nos ouvindo e nos assistindo, tudo sobre o que fazer numa situação de emergência. E nunca deixe de chamar o apoio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar pelo número 193. Tá certo. Estamos aqui no Bandeira, Centro Empresarial, a Fire Life Treinamentos, Bombeiro Firmino. Quem quiser o contato do Firmino, segue aqui, 15 98827 3971, 15 98827 3971. O que vocês precisarem de orientações aí de emergência, conte conosco aqui no Bandeira Centro Empresarial, na Fire Life Treinamentos, para nós passarmos para vocês aí aulas de tudo sobre emergência. Tá certo, então, Bombeiro Civil, Renato Firmino, muito obrigada pela sua participação aqui. Até a próxima segunda-feira, Firmino. Até a próxima, se Deus quiser. E fica, como sempre falo, que saiam da residência em segurança, vão para o trabalho em segurança e retornem para os seus lares da mesma forma que vocês saíram, sem que nada aconteça. E até a próxima semana, se Deus quiser. 8h52, mais uma pausa. Vamos a uma pausa para apreciar os produtos da Padaria Real e o tradicional café Excelsior. Agora você pode comprar online, acesse loja.cafeexcelsior.com.br. Já voltamos. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você.